Reprodução no reino vegetal. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Quando a gente fala de reprodução, a gente está falando de perpetuação da espécie, dos genes de uma espécie sendo passados adiante. E você já parou para pensar como é que as plantas fazem isso? Plantas pequenas, plantas grandes, elas vão se reproduzir? Sim. E essa reprodução, ela tem um ciclo reprodutivo. E a gente fala que essa reprodução, ela tem uma alternância de geração. Você fala assim, como assim? O primeiro conceito que eu preciso que você pegue é o conceito de gametófito e esporófito. Pega essa palavra, gametófito e esporófito. Vai ter uma fase da vida da planta que ela é um esporófito. Você vai encontrar aquela plantinha e falar assim, isso aqui é um esporófito. O esporófito, ele produz esporos. Esses esporos, eles serão lançados, eles cairão no solo, em um ambiente propício, e dali vai nascer uma plantinha. E essa plantinha eu chamo de gametófito. Esse gametófito vai produzir o quê? Gametas. O que são gametas? Gametas são as células reprodutivas. Eu tenho, então, uma célula masculina e uma célula feminina, que vão se encontrar. Nos humanos, nos animais, a gente chama de espermatozoide e óvulo. Lembra disso? Já no caso das plantas, a gente vai chamar de anterozoide, no caso masculino, e a oosfera, no caso feminino. Então, volta para mim. E quando eu falo de esporófito, eu estou falando da fase que essa planta produz esporos. E quando eu falo de gametófito, eu falo da fase que essa planta produz gametas, as células reprodutivas, um masculino e o outro feminino. Anterozoide masculino e oosfera feminina. Então eu peguei pelo menos o básico, eu sei que tem a fase do esporófito e sei que tem a fase do gametófito. Mas vocês lembram quais são os grupos? Quais são aí os grupos dentro do reino vegetal ou do reino plantê, que é o reino das plantas? São elas, as briófitas, pequenas, sempre em ambiente úmido, avascular, as pteridófitas, vasculares, um pouco maiores, as gimnospermas, são árvores de maior porte, árvores que não precisam mais da água para se reproduzir, já usam o vento a seu favor, e as toda poderosa angiosperma, que é aquela que tem flor e fruto e que se espalhou pelo mundo. Vamos ver em detalhes como vai ser a reprodução de cada grupo? Se você precisa conhecer mais, eu não tive aula de nada de plantas ainda, então eu preciso que você vá lá e assista uma aula de plantas, conheça cada grupo para depois, aí sim, entrar nessa seara mais específica, que é a reprodução de cada uma delas. Quando eu falo de uma reprodução de briófita, foca nessa plantinha aqui, ó. Essa plantinha aqui, esse pequenininho, 1 centímetro, 1,5 centímetros. É isso aqui que você vai encontrar por aí. É o musgo que você vai encontrar em ambientes úmidos, uma plantinhazinha. Essa estruturinha, eu chamo ela de gametófito. Assim, tá, legal, então já entendi. O gametófito é aquele que produz gametas, né? É, isso aí. Tá, então tá legal. Então eu tenho aqui meu gametófito. E aí você vai pensar o seguinte, essa planta, ela quando ela não está, ela está numa fase normal, ela não está ali se reproduzindo, você só vai encontrar só o gametófito, só essa mudinha, essa plantinha pequenininha. Quando entra na fase reprodutiva, olha, dá uma olhada aqui em cima. Eu tenho um gametófito macho que produz o anterozoide. Espermatozoide é o gameta masculino. E eu tenho o gametófito feminino, que produz a oosfera. Pela água, sabe, gotinhas de água passando para lá e para cá, elas levam o anterozoide do macho para encontrar com a fêmea. Assim, fecundação. Olha, aqui a gente está dando um zoom do que está rolando aqui. Então aqui eu tenho a estrutura. Lá dentro, então, tem o óvulo, que a gente chama de oosfera também, e o anterozoide, que é o gameta masculino. Rolou o encontro? Rolou a fertilização ou fecundação? Então, em cima dessa planta, em cima aqui, ó, começa a crescer um cabinho com uma pequena estrutura na ponta. Esse cabinho que surge é o esporófito. Pode ser que você está fazendo a sua trilha, caminhando, você vai ver só essa plantinha aqui. É o gametófito. Se chegou a época de reprodução, rolou a fertilização, surge em cima dele, então, o esporófito. Realmente, assim, um cabinho é visível. Você olha, todas elas são com um cabinho em cima. É o esporófito. O que um esporófito faz? Libera esporo.
Momento propício, condição propícia, ele libera esse esporo. Esse esporo vai cair nesse solo, num ambiente legal, com nutrientes, e esse esporo vai gerar o quê? Um novo gametófito para o ciclo continuar. Entendeu aí que numa fase ele é o gametófito, uma fase dominante, a que prevalece por mais tempo, e que numa outra fase surge então um esporófito para dar continuidade a esse ciclo. É completamente diferente do que a gente está acostumado. Se pensar nos humanos, então, não tem nada a ver. Aí a gente avança um pouquinho e vamos falar então da reprodução do grupo das pteridófitas. As pteridófitas já são plantas vasculares, elas têm vaso condutor, mas elas ainda dependem de água para se reproduzir. Sabe quem é o exemplar mais famoso das pteridófitas? Samambaias. Super utilizadas para decoração, jardins, varandas. Aqui tem um exemplo dela. Tá aqui, ó, a minha folha da minha samambaia, toda bonitona lá. Quando ela tá nessa forma, tá lá aquela folha, tudo bonito, eu falo que ela tá na fase esporofítica, ela é um esporófito. Ah, aquele negócio de esporófito, aquele que produz esporo? Sim. No momento ideal, propício para essa planta, embaixo das suas folhas começa a aparecer um monte de bolinhas pretinhas, são os soros. Ali está concentrado um monte de esporo. Esse esporo, então, olha aqui, ó, a estrutura do soro. Ele se abre e começa a cair esse esporo no solo. Cai. Naquela terra ali, tá legal? Vai começar a surgir, então, uma baby planta. Uma baby planta com esse formatinho de coração. Surge, então, um gametófito. O que o gametófito vai fazer? Vai produzir gameta. Então, aqui vai rolar a produção do anterozoide, que vai também rolar a produção da oosfera, que é o gameta feminino. Rolou o encontro entre eles? Rolou. Rolou a fecundação, surge aqui em cima, então, uma nova plantinha, um novo esporófito. Ah, é uma mudinha. Você olha assim na base da tua samambaia e fala, olha, tem várias plantinhas assim. Sim, é um novo esporófito, uma nova plantinha crescendo em cima do gametófito. Ah, interessante. Viu aí? Aí a gente avança um pouquinho mais para falar das gimnospermas. Você percebeu que tanto a briófita quanto a pteridófita dependia de água para a reprodução? Porque a água que vai levar o anterozoide, vai ser o meio para o anterozoide nadar e se encontrar com a oosfera. O masculino se encontrar com o feminino e rolar a fecundação. Quem vai permitir esse meio é a água. Se o ambiente estiver seco, não estiver chovendo, não vai rolar reprodução. Agora, quando eu chego nas gimnospermas, elas estão libertas, não precisam de água para se reproduzir. Esse encontro não vai ser água que vai mediar, é o vento. Você lembra do que significa esse nome? Gimnosperma. Gimno significa nu, esperma significa semente. É uma semente nua, ela não tem um fruto ao redor dela, ela está ali, exposta. Quem são aí as gimnospermas? Os famosos pinheiros de Natal, né? Aqueles que a gente usa geralmente para decoração, araucárias, são muito comuns em florestas temperadas, são mais comuns aqui no sul do Brasil. Tenho aqui meu pinheiro, minha gimnosperma. Quando chega no momento, na fase reprodutiva dela, ela tem uma estrutura específica para a reprodução, chamada de estróbilo. Você fala assim, estróbilo ou cone. Algumas dessas árvores, elas têm um cone masculino. Outras vão ter um cone feminino, também chamado de estróbilo masculino e estróbilo feminino. A reprodução não vai ser pelo vento? Aqui eu inaugurei uma nova estrutura, eu tenho o pólen. Lembra do pólen? O pólen, ele carrega o gameta masculino, as informações dessa planta, e ele vai pelo vento. O vento vai levar ele a distâncias e distâncias. Isso permite com que essa planta ela se expanda. Ela não precisa viver num ambiente só, ela consegue chegar a distâncias maiores, afinal o vento vai permitir essa fertilização. Então o vento levou esse pólen foi indo pelo vento, chegou lá no cone feminino, encontrou com a oosfera, anterozoide, e encontrou com a oosfera, falou assim, opa, se eu tenho o gameta masculino, o anterozoide que está aqui dentro do pólen, e encontrou com a oosfera no feminino, tenho então a fecundação. Dentro dessa estrutura do cone feminino, vão rolando uma série de transformações e eu tenho ali uma semente sendo formada. Ah, então a semente ela é fruto da fecundação? Sim,
A semente é que está guardando esse embrião, esse baby aí. Eu rolou o encontro do espermatozoide das plantas, que é o anterozoide, com a oosfera, tem um embrião, está guardado dentro de uma semente. Em algumas plantas, é chamado de pinhão, né? Em alguns locais o pessoal come, se já comeu pinhão, esse pinhão ele vai cair no solo, é uma semente, vai germinar e gerar uma nova planta. Entendeu esse ciclo? Então eu vou ter plantas adultas que possuem uma estrutura reprodutiva, estróbilo feminino e masculino, o vento leva o pólen, promove o encontro, tenho nova semente e assim o meu ciclo continua. Ainda tem uma vantagem, eu posso ter animais que vão ajudar a dispersar essa semente, espalhar essa semente para vários lugares. Assim, essa planta não fica restrita a um ambiente só, ela pode ocorrer em vários lugares diferentes, agora ela tem dispersores e tem o vento a seu favor. E aí a gente chega nela, angiosperma. Angiosperma a gente fala que é o grupo de plantas mais completo. Por quê? Porque além de tudo ele tem raiz, ele tem caule, ele tem folha, ele tem flores e ele tem fruto. Qual é a graça de ter flor? Qual é a graça dessa estrutura? Ah, é só para ficar bonito, para embelezar? Não. As flores, elas são a estrutura reprodutiva dessa planta. Coloridas, chamativas, cheirosas, para atrair polinizadores. Então, os polinizadores chegam aqui e eles, no seu corpo, nas suas patinhas, eles vão levar o pólen. Levam o pólen, então, para encontrar ou numa outra flor, a estrutura feminina, ou às vezes na mesma flor. Tem flor que tem tanto a parte feminina e masculina na mesma flor e outras não. Tá a feminina aqui e a masculina acolá. E aí os polinizadores, ou até o vento, tá aqui, ó, dentro dessa minha flor, leva esse pólen e esse pólen ele vai entrar nessa estrutura que a gente chama de ovário da flor. Assim, planta tem ovário? Acredite se quiser, dentro da flor tem um ovário. Então aqui eu tenho meu ovário, lá dentro tem o óvulo, esse pólen vai chegar, ele desenvolve uma estrutura chamada tubo polínico, fazer uma ponte para que ele chegue aqui nesse óvulo, acontece então a fecundação. Fecundou? Tem um embrião, tem uma semente. Eu deixo então de ter flor, as pétalas caem, agora eu tenho uma nova estrutura, a estrutura de um fruto. O fruto é o ovário grávido, rolou a fecundação, agora eu tenho um fruto, protegido ali. E as sementes? As sementes são embrião. Quando eu jogar essa semente em algum lugar, ela germina e gera uma nova planta. Entendeu esse ciclo? Flor, fruto, semente. Semente, nova planta e o ciclo continua. Então, a gente deu aqui uma resumida, eu apresentei para você os principais pontos da reprodução das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchauzinho!